Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez na casa para a realização de um trabalho, graças a Deus, acrescentando, né? Porque tem que ser tudo feito online. Então, nosso irmão Marcílio hoje vai fazer uma palestra para a gente. Eu queria contar uma historinha. Primeiro, o Geraldo Lemos Neto, eu acompanho ele sempre. E ele conta para a gente várias historinhas do Chico. E ele contou uma história que o Chico um dia, conversando com ele, parou, olhou para cima e depois voltou e perguntou para ele: Geraldo, você sabe o que é multimídia? E o Geraldo falou com ele: Chico, deve ser muitas mídias. Multi é muitas, então deve ser muitas mídias. Mas isso foi lá na década de 80, não existia nada ainda de multimídias e o Geraldo não soube explicar direito para ele. Aí ele falou com o Geraldo: Geraldo, um dia a nossa doutrina vai ser divulgada através das mídias. E hoje todas as casas espíritas estão aí divulgando a doutrina, né? Com os nossos expositores da casa. Isso traz uma alegria muito grande para a gente ter a consciência de que a gente está tentando levar a todos um pouquinho de consolo, um pouquinho de paz de espírito, através da mensagem do nosso irmão Marcílio. Então, hoje é com ele. Então, vamos fazer a nossa prece de início dessa palestra. Jesus, Mestre amado, Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos de ouvir favoravelmente os votos que eu vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, Senhor, perdoai-me. Mas se aos vossos olhos for justo e útil, consenti que os Espíritos mensageiros da vossa vontade venham em nosso auxílio para a sua realização. Mestre Divino, ampare o nosso mundo, ampare o nosso planeta. Fortaleça todos aqueles, Senhor, que estão passando por aprovação, pelas dores desse vírus. Que eles sejam confortados, não só os que passam pela dor, mas também os seus familiares, os seus parentes e amigos, que possam ser fortalecidos e amparados nas suas necessidades, que ninguém é melhor do que vós. Sabe? Ilumina-nos, Senhor, para que possamos exemplificar sempre o que aprendemos através do seu Evangelho. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, agradecidos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então agora é com o nosso irmão Marcílio. Tudo bem. Boa noite, meus irmãos. É muito bom a gente estar aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita André Luiz, agradecendo pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar divulgando a doutrina espírita, mesmo que de forma virtual, como a nossa irmã falou, mas necessário nesse momento peculiar do mundo, não do município, não do Brasil, mas do mundo, onde estamos passando por um processo que não esperávamos passar. Quando nós desejamos, no fim de 2019, os nossos abraços, né, para as pessoas, um feliz 2020, um 2020 com mais esperança, não passou pela cabeça de ninguém que pudéssemos, nesse momento, estarmos, muitos de nós, confinados dentro dos nossos lares, com tarefas diferenciadas e, por fim, vivendo mesmo um processo, por que não dizer, de crescimento espiritual. Nós conversamos com muitas pessoas dizendo que ao normal a nossa vida não vai voltar. Isso aí é fato. Nós vamos voltar, algumas pessoas estão nos chamando de novo normal, para ficar mais cômodo. Mas vamos chamar de mudança. Nós temos que sair desse momento mudados, transformados. E já entrando no tema que a casa nos propôs, a candeia, não ponhais a candeia debaixo do alqueire,
que é justamente o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus aconselhava os discípulos a não mostrar, vamos resumir assim, a não mostrar, não revelar tudo de uma vez. Ou seja, deixar algumas coisas ocultas. E algumas pessoas ficam pensando assim, por que então que ele falava dessa forma? Vamos ao texto do Evangelho. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem e vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Outra passagem evangélica também, essa está em São Lucas, e temos mais uma aqui em São Mateus. Aproximando-se, disseram os discípulos, por que lhes fala por parábolas? Respondendo-nos, disse ele, é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz, ouvireis com vossos ouvidos e não escutareis, olhareis os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado a seus ouvidos, se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. O comentário do Evangelho começa da seguinte forma, o Evangelho segundo o Espiritismo. É de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Aí a gente vai começar a conversar sobre essa questão. Então Jesus falou, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, mas ao mesmo tempo ele falava por parábolas. Então começa aí aquelas pessoas que querem achar, ainda existem pessoas que querem achar contradições nos ensinamentos de Jesus. E vamos lá, vamos trazer para os dias atuais. Estamos preparados para conhecer todos os mistérios? Não estamos. Vamos lá, vamos conversar. Há muito tempo atrás, não lembro a data certa, houve o passamento do cantor sertanejo João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. O que isso tem a ver com o Espiritismo? Vamos lá. No show do Daniel, uma fã tirou uma foto e nessa foto apareceu a figura do João Paulo. E aquilo deu uma polêmica na época. Todo mundo, é verdade, não é verdade, é possível, não é possível. Foi parar no programa do Faustão, na Globo, essa polêmica. E foi chamado para falar sobre essa polêmica, nada mais nada menos do que Richard Simonetti. Olha que interessante. Richard Simonetti, num domingo no programa do Faustão. Não sei nem se tem na internet, mas se tiver, procura lá. E ele foi excelente na colocação dele. Sabe o que ele colocou? Pode ser mentira, pode ser verdade. Não podemos afirmar. Fato. Não podemos afirmar se aquela foto é real, se o espírito do João Paulo apareceu e foi tirado na foto, ou se foi uma montagem. Já existia montagem na época. Aí eu, na época espírita, falei, ótimo que quem está lá é o Richard Simonetti. Porque nenhum outro, talvez, poderia se expressar da forma que ele se expressou. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas chegaram para mim, mas não era a hora, aí que entra o que a gente vai falar do tema, mas não era a hora da doutrina espírita, nesse momento, se mostrar para o público, num programa de audiência, num programa que todo mundo estava vendo,
deixasse claras ali que realmente existe a possibilidade da manifestação espiritual. Realmente poderia ser o espírito do João Paulo que foi fotografado, que há essa possibilidade sim. Ele poderia mostrar a imortalidade da alma. Muitas coisas poderiam ser tiradas naquele momento, mas acabou ali, ninguém mais falou, virou polêmica e ficou polêmico. E o Richard Simonetti, como muito sabe falar, não podemos afirmar como os espíritos mesmo afirmam. Não podemos afirmar. Podemos questionar, podemos estudar, podemos pesquisar. É necessário que nós façamos isso. Então, nem todos os mistérios, nem todas as situações espirituais ainda estão prontinhas para serem passadas para o mundo, para nós. As verdades espirituais devem ser divulgadas, mas foi o que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Tá? Nem todos nós, como está aqui no Evangelho, Jesus colocou, porque ele falava por parábolas, estão preparados para ouvir as verdades espirituais, porque não aceitariam. Então, por isso que Jesus falou, não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Ok, dê a luz. O que é a candeia? Seria como se fosse uma luminária, como se fosse um lampião. Se a gente acender embaixo de alguma coisa, a luminosidade vai ficar menor. Se levantar, ela vai iluminar mais. Então ele falou, vocês que são os meus discípulos, divulguem a minha palavra, deem a luz. Não coloca embaixo da cama, não coloca sobre o alqueire, mas coloca de cima para que todo mundo possa ouvir, para que todo mundo possa compreender. Mas ao mesmo tempo que ele falou aqui, falava em parábola. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Não é contradição. Não é contradição. É sabedoria de Jesus naquele momento ali. Trazendo para o momento atual nosso. Eu comecei a falar com algumas pessoas e a gente conversa com algumas pessoas no dia a dia, na rua do bairro que eu moro. Um rapaz me perguntou um dia desse. Ele não sabe nem meu nome. Me chamou de orador. Orador. Aí eu atravessei a rua, fui conversar com ele. Fala, meu amigo. Me explica aí. Eu falei, calma, porque nem tudo a gente sabe não, mas qual é a sua dúvida? Essa pandemia aí, isso aí vem de Deus? A pergunta dele. Como é que é uma, capciosa. Isso aí vem de Deus? Eu falei, o que é que está na Bíblia? Nenhuma folha cai se Deus não quiser. Então, é uma coisa divina sim. Mas está morrendo gente. Eu falei, sim. Está morrendo. Fazer oração, se compadecer com as pessoas e vibrar positivamente para que venha a cura. Porque ao mesmo tempo que ele nos deu a pandemia, ele vai nos dar a cura. Mas é necessário? Outra perguntinha sua para fazer com que a gente fique assim, balanceie. Mas vamos lá, é necessário. Ele para a limpeza do mundo? Eu falei, sim. Então as pessoas que estão morrendo são pessoas ruins? Eu falei, não. Olha só como é que vai. Aquilo ali a gente ficou. Eu falei, não. Nem todas as pessoas que estão desencarnando são pessoas ruins. O mundo tem pessoas ainda que estão na evolução menor, pessoas que estão na evolução maior, e vai desencarnar na hora que tiver que desencarnar. Algumas estão desencarnando agora por causa do processo que está aí. Cumpriu-se a lição dela, aproveitou-se da pandemia e ela desencarnou. Nós, como cristãos, temos que nos compadecer coletivamente com toda a situação. Pedir aos estudiosos, aos cientistas, aos amigos espirituais que, juntamente com as pessoas que estudam aqui na Terra, possam achar a cura. Mas por que a doutrina espírita não vem assim, ele falando? O Chico Xavier não nos dá uma mensagem, foi a pergunta do rapaz, falando como que vai ser a cura, quando que vai ser a cura, não dá uma previsão. Eu falei, Chico Xavier
não deu previsão, ele não falou data exata, não teve isso. Isso aí é muita coisa que coloca. Ele sim, ela sabe muitas coisas, como a nossa irmã falou aqui, a questão da divulgação, muitas coisas ele falou, mas ele não previu, falando, vai ser assim. Então, não espera que venha uma mensagem espírita cristã dizendo, no dia tal do ano tal, vai vir a cura. Então é isso, aí voltando, é isso que Jesus colocou pra gente. A luz tem que ser levada, mas não de forma clara. Um exemplo, talvez a gente não saiba, mas os Estados Unidos, por meio da NASA, está divulgando, soltando as notas da existência de objetos voadores não identificados, nesse momento atual. E nós, como estamos tão envolvidos com a pandemia, não estamos dando importância. Imagina se tivesse tudo normal, eles falaram, existe vida em outros planetas, existe objetos voadores não identificados, e está falando isso direto no jornal. Mas como nós estamos tão envolvidos com a pandemia, isso aí ficou à parte. Mas olha que assunto interessante para se debater. Não seria também, durante muito tempo, a parábola escondida de Jesus? Tantas pessoas da doutrina espírita mesmo vem falando para a gente há anos, falando a gente da vida em outros planetas, colocando para a gente, afirmando para a gente que sim, existem vidas em outros planos. Jesus falou para a gente, em João capítulo 14, há muitas moradas na casa de meu Pai. O que é a casa do meu Pai? É o universo. Se existem muitas moradas, existem vidas em outros planetas. Não como a nossa, mas existem. E agora vem a NASA colocando a candeia, iluminando, dizendo, olha, realmente existem objetos voadores não identificados. Estão sendo revelados. Ou seja, as verdades estão aparecendo. Agora, se imagina, se uma religião, seja ela qual for, o líder daquela religião chegasse e colocasse claramente para todos os frequentadores de tal ou tal determinada religião, seja ela qual for, como nós dissemos, e falasse claramente, a doutrina espírita está certa. Existe reencarnação. Existe comunicabilidade dos espíritos. Existe manifestação espiritual. As reuniões mediúnicas que existem nas casas espíritas, realmente acontece a manifestação espiritual e a comunicação. E aí? Será que as pessoas das outras religiões iriam entender? Se nós, espíritas, temos dúvidas. Eu falei uma vez com uma amiga nossa sobre a questão do ver espíritos. Ela perguntou para mim, já falei várias vezes em outros casos, em outras palestras, se eu vejo espíritos. Eu falei, não, eu não vejo porque eles são invisíveis, não dá para ver. Ela falou, mas você nunca viu? Eu falei, não, nunca vi. Aí ela, eu sou espírita há 15 anos, eu leio o livro dos espíritos, eu leio os livros da Zíbia Gasparetto, eu adoro, mas eu morro de medo de ver espíritos. Eu falei, você fica tranquila que não é só você. Aí eu falei, agora eu vou te dar um conselho. Não feche os olhos, se um dia você ver, que vai ser pior ainda, que você vai ver mesmo. Ou seja, é dessa forma, de uma forma suave, que Jesus também explicava aos seus espíritos os mistérios, aos seus discípulos os mistérios espirituais. Por isso ele falava em parábolas. A parábola dele, apesar de ter um sentido oculto, trazia luz. Então não há contradição por ele falar em parábola e, ao mesmo tempo, a candeia, como ele colocou, ser colocada às claras. Então não há contradição nisso aí, por mais que queiram achar. Voltando à nossa dificuldade de tentar entender como se manter no mundo atual. Voltando lá ao nosso amigo. É divino? É divino. É necessária a mudança? É necessária a mudança. Por que nós, vamos lá de novo, voltando, trazer para o dia atual. Por que nós não sabíamos, então,
que haveria essa pandemia. Ah, teve um livro lá que a moça escreveu exatamente que haveria uma pandemia e faz aquela, né, viraliza e todo mundo quer saber. Então, por que nós não sabíamos que teríamos em 2020 essa doença dessa forma tão forte? Volto a perguntar. Se soubéssemos, qual seria o nosso comportamento? Um exemplo básico, recente. Assim que ficamos sabendo da doença, a primeira coisa, vamos lá buscar na memória, a primeira coisa que foi dito, usem álcool em gel. O que aconteceu? Sumiu o álcool gel no mercado, porque todo mundo foi comprar. E outra coisa, o preço ficou lá em cima. Então, infelizmente, devido à nossa imperfeição, existem pessoas que vão querer sempre estar se aproveitando daquele momento. Ou para ganhar materialmente, ou para, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não vou proteger minha família, eu vou comprar todo o estoque de álcool gel aqui. Meu. Quero saber dos outros. Ah, vai precisar, então eu vou aumentar o preço que eu vou ganhar mais. Infelizmente, se nós soubéssemos dessa pandemia, muitas coisas piores do que as coisas atuais que estão acontecendo seriam mostradas, ficariam as claras, infelizmente. Então, daí a necessidade de não se revelar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a luz tem que ser trazida, tem que ser mostrada para a gente. Então, primeiro, perdemos pessoas conhecidas e pessoas amadas. Perdemos. Vamos perder mais algumas. Pessoas famosas ou não, conhecidas ou não, parentes, vizinhos. Infelizmente, se não for pela Covid, vai ser de outra forma. Nós vamos perder. Esse momento de coletividade, de desencarnação coletiva, é necessário para quê? Necessário? Nossa, é muito duro falar que é necessário. Voltamos, é necessário para a nossa mudança. Para sairmos desse momento melhores. Sairmos desse momento consciente do que foi imposto para a gente, que a gente não escolheu. Você pode perguntar para 100 a cada 100 habitantes, ninguém gostaria de estar vivendo esse momento. Não gostaríamos. Mas vamos pensar, como estávamos vivendo antes? O Brasil começou em março. Foi março que estourou. Como é que estava a nossa vida antes de março? Estava normal? Minha vida era muito boa. Eu frequentava o centro espírita, participava da reunião mediúnica, fazia palestras, fazia os trabalhos fraternos. Agora eu estou impedido, né, de fazer os meus trabalhos, de fazer palestra, de estar ali em contato diário com as pessoas, de estar ajudando. Será que estamos impedidos? Aí nós estamos fazendo de forma online, estamos fazendo. As famílias que são atendidas por essa casa e por outras casas continuam sendo atendidas com a cesta básica. Continuamos fazendo. Os tratamentos espirituais continuam sendo feitos à distância, mas continuam sendo feitos. Então, esse momento é principalmente para quê? Para a gente testar a nossa fé e para a gente fazer um balanço. Como eu estava me comportando e como eu vou me comportar depois que acabar a pandemia. Olha aí, olha a candeia de novo aí, olha a luz aí de novo para a gente. Se a gente se reportar ao tempo de Paulo de Tarso, lá no início do cristianismo, quando Paulo de Tarso começou na sua peregrinação, vamos analisar como que estava a luz para ele naquele momento ali. Ele era
um perseguidor. Ele era um defensor das leis, mas ele não acreditava e não aceitava os ensinamentos de Jesus. Então, para ele, vamos dizer assim, naquele momento ali, a luz estava embaixo da cama, a candeia estava embaixo. Foi necessário o quê? Uma luz muito forte na estrada de Damasco para cegá-lo, para que depois ele pudesse ser curado e viesse a trazer a luz para a gente de outra forma. Ou seja, então, Paulo de Tarso, antes da pandemia e depois da pandemia. Ele teve que se modificar. Por quê? Quando a gente fala assim, a pessoa está cega, a pessoa não está vendo, é justamente por isso. Aquele momento de cegueira dele ali era uma cegueira espiritual. Ele não estava enxergando a verdadeira luz. Então, quando Jesus se mostrou a ele, perguntou, Paulo, vamos já chamar de Paulo, por que me segues? Saulo, por que me segues? Vamos chamar de Paulo. E ele reconheceu a figura de Jesus, ele se transformou no exato momento. Mérito para ele, que se transformou de maior perseguidor ao maior divulgador. Então vamos ser menos Saulos e mais Paulos. Vamos aproveitar esse momento para pegar essa luzinha pequena no mundo que a gente está passando, no momento que a gente está passando, e levar para frente. Igual aquele vagalumezinho daquela musiquinha da evangelização, né? Aquelas pessoas que fizeram evangelização desde pequeno, nem lembram do vagalume, né? Que vive a brilhar, que leva para a floresta, que lá na floresta é pequenininha, mas quando ele brilha é a luz que está lá. Sejamos esse vagalume nesse momento tão complicado que estamos passando. Essa luzinha pequena, mas sejamos ela. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia, que não estão desesperadas com o que está acontecendo? Chega para ela nesse momento e esclarece, olha, é necessário passar por esse momento. Questiona, pede para ela fazer um questionamento interior. Como estava a sua vida antes? Qual a sua perspectiva daqui para frente? Quantas pessoas que a gente deixou de abraçar? Quantos jantares ou encontros de família ou de amigos que a gente deixou de ir por algum motivo pequeno? E hoje faz falta para a gente. Muita falta. Então vamos apoiar. Quantas roupas, ai meu Deus, quantas roupas você tem em casa que você não usou ainda? Você estava guardando para uma ocasião especial. Agora, quando vai ser essa ocasião especial? Então, olha, coisinha pequena. Então, olha como esse momento serve para a gente como reflexão. O que eu posso fazer depois que isso tudo passar? Porque vai passar. Não tem como. Vai ter que passar. Isso é verdade, isso é fato. Então vamos olhar para dentro de nós, lá no nosso íntimo, e ver qual ser humano que eu quero ser quando sair da pandemia. O pacote, eu costumo dizer que o pacote do cristianismo, ele é adquirido com tudo. Não é adquirido só 100 gramas de caridade, 1 quilo de benevolência, 1,5 kg de indulgência. Não. O pacote tem que ser completo. Foi lá no mercadinho espiritual, falou, eu quero seguir. Então, é comprar, né, vestir aquela roupa e ir em frente. Deixar pelo caminho, vai chegar um momento que a gente vai ficar sem entender o que essa luz divina traz para a gente. Se a gente for levar em consideração, então, o nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, quantos esforços que ele fez para estar entre nós naquele momento?
Aí as pessoas falam, mas eu não vou me comparar a Jesus. Lógico que não vamos nos comparar a Jesus. Mas a realeza dele, né? Ele mesmo falou, meu reino não é deste mundo. Então o que estamos passando nesse mundo, e não sabemos muito bem o que vai vir pela frente, é necessário. E a gente está falando muito da palavra necessário. Por quê? Dentro dos ensinamentos espirituais, muitas tragédias, as guerras, né, as catástrofes, tragédias coletivas, a espiritualidade coloca para a gente falando que são necessários para a nossa evolução. E como esse momento atual é uma tragédia coletiva, necessária para a nossa evolução. É uma luz, sim. Tem muita coisa de divino, tem muita coisa de espiritual nessa pandemia, nesse momento. Para a gente chegar já finalizando, entrando no que o Evangelho fala para a gente aqui, a providência divina, ela é infalível. Né? Temos falhas na nossa justiça humana. A justiça divina, ela é infalível. Aí voltando lá no nosso amigo, quando ele falou em relação às pessoas que estão desencarnando, por que elas estão desencarnando? A única verdade que todos nós sabemos é que um dia nós todos vamos desencarnar. Só não sabemos a data. É outra coisa que não nos é revelada também. Né? Se nós soubéssemos, voltando lá, dentro desse tema nosso, se nós soubéssemos o dia que a gente iria desencarnar. Eu tenho uma história de uma pessoa conhecida que tinha um trabalho espiritual na casa, tinha lá os eventos, e a pessoa disse para ela assim, amanhã eu vou precisar da sua ajuda lá na preparação do salão para a gente fazer o almoço. Aí a pessoa falou assim, amanhã eu não vou poder te ajudar não. Por quê? Por que você não vai poder me ajudar? Porque eu vou desencarnar. Que isso, tá maluco? Faço não, deixa eu desencarnar segunda-feira. Aí a pessoa falou, então tá, eu vou te ajudar e segunda-feira eu desencarno. E foi o que fez. Ajudou no almoço, na segunda-feira amanheceu no outro plano. Aí a gente fica falando assim, mas ao mesmo tempo que você está falando, que Jesus falou que a gente não pode saber tudo, e ele soube, algumas pessoas sabem. Chico Xavier, o que ele falou para a gente? Que ele iria desencarnar num dia que o Brasil inteiro estivesse feliz. Para que o desencarne dele ficasse, vamos dizer assim, né? Não como evidência. Ele desencarnou no dia que o Brasil foi campeão mundial. Foi noticiado, mas depois que as pessoas se deram conta, ou seja, é o que a gente está falando, não ponhais a candeia sobre o alqueire. Esse momento, então, para a gente finalizar, é um momento de reflexão. Nós não podemos sair dele, como já dissemos aqui, pensando no que tudo vai ser como era antes. Não está sendo mais e não vai ser mais. Nós não devemos voltar normais, devemos voltar melhores. Aí vai entrar aquela questão. Mas tem muita gente que não está conseguindo entender. Cabe a nós, como cristãos, conversar com a pessoa, falar 2 palavrinhas para elas. Empatia. Né? Se colocar na situação do outro. E indulgência no sentido religioso. De entender que o outro é tão falho quanto nós somos falhos. Então, essas 2 palavrinhas, empatia e indulgência no sentido religioso, devemos praticar nesse momento. Colocar
conversar com as pessoas que ainda não conseguiram entender esse momento. Tem muitas pessoas que não entenderam. Infelizmente, existem pessoas ainda negando a gravidade da doença, sendo que está acontecendo, e não sabemos quais as circunstâncias que podem acarretar esse negacionismo. Espiritualmente falando, é mais evoluído que a gente? Não é mais evoluído que a gente? Quem somos nós para afirmar? Não podemos. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a partir do momento que temos um conhecimento da necessidade espiritual da transformação, que o nosso planeta está passando pelo processo para entrar no mundo de regeneração, que muitos de nós que estamos aqui hoje encarnados iremos para outros planos ou voltaremos aqui como missionários ou então para pagar nossas dívidas. Então não custa nada conversar com as pessoas, mesmo que de outras religiões, sobre esse momento e colocando para elas, sim, com a visão espiritual. Esse momento torna-se muito necessário a gente pegar a candeia e colocar acima para levar a luz. Porque nós todos, humanidade, nós somos acostumados, criados a frequentar a igreja ou ir ao centro espírita. Assistir uma palestra, tomar um passe, fazer um tratamento, tomar água fluidificada. Mas, infelizmente, muitos de nós não fomos ainda orientados para vivenciar o Evangelho. Não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais o Evangelho de Jesus Cristo. Então, conversar com as pessoas que nos cercam, espíritas ou não, religiosas ou não, aquelas que, eu sou ateu, converse com ela também. Mostre a luz a ela. Seja um vagalumezinho no meio da floresta, para que ela possa refletir, entender o ser humano que ela era, o ser humano que ele é hoje e o ser humano que ele pretende ser depois que passar tudo. E serve para nós também. Quem nós éramos antes, quem somos hoje e o que pretendemos ser depois que passar essa pandemia. Essa luz que a gente tem que acender nesse momento, a luz da razão. Não somente a luz da emoção, a luz da razão. Pesquisar, estudar, compreender, conversar. E uma coisinha para a gente finalizar mesmo. Nunca ficamos, a maioria de nós, tão próximos dos nossos familiares nesse momento. Então existem pessoas falando, nossa, eu estou aproveitando esse momento para estar ao lado da minha família. Lendo livro, ouvindo música, vendo filme, estudando a doutrina espírita ou estudando a religião que ela pratica, aprendendo mais, vendo como é que é os hábitos dentro de casa que muitas pessoas não ficavam. Olha isso aí também. Isso não é divino? Então, aproveitemos melhor esse momento peculiar, porque isso tudo vai passar. Vai passar e outros virão. E cabe a cada um de nós, então, entender melhor para podermos viver melhor o mundo que nos espera. Então, a gente agradece o Centro Espírita André Luiz pelo convite para estarmos conversando, divulgando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos ensinamentos dos Espíritos, por meio da doutrina espírita, os ensinamentos de Allan Kardec, que trazem para a gente esse lenitivo e esse conforto nos dias atuais. Esperamos que no momento certo estejamos juntos, possamos nos abraçar, possamos estar conversando sem máscaras, literalmente sem máscaras, né? E que possamos compreender o ser humano que somos. Então a gente vai encerrar com uma pequena prece, agradecendo a Deus por tudo que nos tem feito, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais,
no amparo, na proteção ao nosso planeta, ao nosso país, pedindo por todos aqueles que se encontram passando por dores e sofrimentos, que possam, nesses momentos, serem amparados pelos médicos espirituais, aos profissionais de saúde que estão ativamente no dia a dia, cuidando das pessoas que estão sendo perdi-me aqui na oração, desculpa, mas estão passando por esse momento, por essa pressão grande, por esse momento triste, mas necessário para a evolução. E que as famílias e que todos nós possamos ter a tua luz, a tua força e o amparo sempre. Que assim seja, graças a Deus.